Deus é bom. Amém? Quantos aqui vieram adorar e louvar o Senhor? Eu acho que pode fazer melhor. Não é para mim não, viu, gente? É para o Pai. Quantos aqui vieram adorar e louvar o Senhor? Amém. Glórias a Deus. Antes da gente assentar, eu gostaria de fazer uma oração. Quem já sentou, tem liberdade de ficar sentado, não tem problema não. A gente está na casa do Pai. Amém? Senhor, eu te louvo e te bendigo, porque o Senhor é bom. E a tua fidelidade, Pai, ela está escrita nos céus, ela está escrita na terra, e ela está escrita nos nossos corações. Eu te louvo e te bendigo, Pai, porque o Senhor chamou homens fracos, falhos e imperfeitos, mas que através do teu poder, da tua graça, do teu amor, das tuas misericórdias, da tua fidelidade, são aperfeiçoados, dia após dia. E nós só chegamos aqui por causa do Senhor. Nós só somos quem somos hoje porque o Senhor primeiro nos amou e viu em nós o que nem nós mesmos víamos, Senhor. Por isso eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, te exalto e glorifico. E peço, Senhor, para que todos os nossos dias nessa terra sejam para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus eu te peço, fala conosco nesta noite, Senhor. Porque nós viemos aqui não para ouvir o homem falar, mas nós viemos aqui para ouvir o Senhor falar conosco. Mas antes de te ouvir, Senhor, nós queremos te apresentar um coração sedento, um coração que tem sede e fome de ti, um coração que não aceita qualquer coisa. Não, nós não aceitamos migalhas, não. Nós queremos a mesa que o Senhor preparou para nós. Por isso, neste momento, nós nos assentamos na mesa que o Senhor preparou para nos alimentar. Ah, Senhor, do pão. Ah, Senhor Deus, do cálice, do alimento que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, toda força contrária cai por terra agora. Em nome de Jesus, toda opressão, toda dúvida, toda insegurança, toda incerteza agora tem que deixar os nossos corações, porque a presença do Senhor neste lugar é verdadeira e real. Por isso, confirma em nossos corações agora com o teu bálsamo, com o teu amor, com a tua presença, gerando paz, gerando, Senhor Deus, alegria, gerando, Senhor Deus, amor. Em nome de Jesus, Senhor. E aí tua igreja diz amém. Amém, glória a Deus. Ô glória, Deus é bom. Rapaz, olha como é que são as coisas de Deus. Quem aqui ouviu a voz de Deus hoje? 1, 2, a criança, 2, 3. 3 pessoas. É a igreja, a gente está precisando buscar mais ao Senhor, viu? Ou será que vocês não ouviram? Vou perguntar de novo. Quem aqui ouviu a voz do Senhor hoje? Melhorou, melhorou. Ajuda em oração, viu, Emerson? Tem que orar. Todo mundo levantar a mão. Amém? Então, se você ouviu a voz do Senhor, eu creio que sim. Isso que você ouviu tem que ter gerado algo em você. Amém? Deus fala à toa? Deus joga a palavra fora? A palavra do Senhor diz o quê? Que a palavra do Senhor não volta vazia. E eu te pergunto, o que a palavra do Senhor encontrou no seu coração? O que a palavra do Senhor encontrou no seu coração quando voltou para Ele? Vou te dar um minutinho agora para refletir, para desacelerar os pensamentos e para você se colocar verdadeiramente agora na presença do seu Pai. A gente precisa entender que agora não é um momento qualquer. A gente precisa entender que quando a gente se dispõe a vir na igreja, não é simplesmente um hobby, não é simplesmente uma prática cotidiana do nosso dia a dia, não. Isso envolve uma decisão. Então eu vou te dar um minutinho para você refletir, para você pensar, para você levar os seus pensamentos ao Senhor. Esse é o exercício que nenhuma criança gosta de fazer, o de ficar quieto. É o de parar de agir. É de respirar fundo
E começa a entender que esse ar está entrando porque alguém te deu. E se esse ar está saindo é porque tem alguma coisa funcionando dentro de você. E se você está sentado nessa cadeira, é porque tem sangue correndo. E tem um coração batendo. E esse coração só não parou de bater porque tem uma mão que sustenta ele todo dia. É momento de refletir e de agradecer ao Senhor. Porque Ele tem sido fiel para com a sua vida. Ele tem sido fiel para com a sua casa. E a fidelidade do Senhor não terminou ontem e nem vai terminar hoje depois deste culto. Mas ela vai continuar por todos os nossos dias nessa terra. Te convido a dar uma inspirada bem profunda e soltar o ar, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu ontem, quando fui preparar a palavra, falei, Deus, o que eu vou falar para o teu povo? Porque não é o que eu vou falar, mas é o que o Senhor quer falar através de mim, amém? Porque se for para mim aqui falar alguma coisa, não justifica. Ninguém está vindo me ouvir. Ainda que eu fosse uma pessoa famosa, eu não estou nesse lugar aqui para fazer meu nome, mas sim para glorificar e exaltar o nome do Senhor e transmitir o que Ele quer falar com você. Quando a gente decide isso, a gente tem que tomar uma postura. Primeiro, se esvaziar. Opa, sai fora o homem. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor vai pôr na minha boca para falar com a tua igreja, Senhor? Eu falei, e não vinha nada. Sabe que não vinha nada? Você fala assim. Mas eu aprendi que o Senhor fala com a gente, sabe aonde? Pergunta a gente onde? Participa comigo. Vamos lá. É Deus que está falando, não sou eu não. Vamos participar. No caminho. No caminho. Deus fala com você no caminho. E eu vou te ser bem sincero. Os locais que Deus mais falou comigo até hoje foi sentado numa moto indo para o trabalho. Foi sentado no carro indo para o trabalho. Foi na academia fazendo exercício. Foi indo para algum lugar, voltando de algum lugar. E isso ficou muito forte. E depois que eu comecei a entender isso, eu falei, Deus, então eu só preciso ir. E com quem foi assim? Deus falou com quem primeiro? Sai da tua terra, do meio da parentela e vai. O caminho eu vou te mostrar, mas é no caminho, você já saiu, já foi. Então quem pegar essa chave aqui, vai abrir porta na sua mente e na sua vida. Se você está esperando uma direção do Senhor, não é sentado. Não, é no caminho. Então começa aí. Para onde? Eu não sei, o Senhor vai mostrar. Começa a aplicar a palavra na sua vida. E eu comecei a sentar, eu sentei ali, fui fazer outras coisas no computador. E começou a vir um tanto de coisa. E eu descobri uma coisa que eu já quero compartilhar com a igreja e declarar em nome de Jesus. Vou escrever um livro esse ano. Porque Deus falou tanto comigo, que eu fui escrevendo. Quando eu me dei conta, já tinha passado 2 horas. E eu já tinha uma lista, um capítulo quase escrito do livro. Eu falei, meu Deus, o Senhor faz mesmo. É só a gente se colocar à disposição. É só a gente não ter medo. É só a gente caminhar na direção do Senhor. O medo por muitas vezes me travou. Mas nessa igreja eu aprendi a enfrentar o meu medo. E a não aceitar que o medo me parasse. E uma coisa que eu aprendi é que não é na minha força, não é na minha vontade, não é na minha capacidade, nem é na minha competência, mas é na fidelidade do Senhor para com o seu povo. Não fui eu que te prometi alguma coisa, foi o Senhor que te prometeu. Então não sou eu que vou cumprir, mas é o Senhor que vai cumprir. Amém? E quando eu comecei ali, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, eu me lembrei de um episódio ano passado, no final do ano, que lá na empresa, o pessoal começou a fazer uma pergunta para todos os funcionários, falou assim, defina o seu ano aí, escolhe uma palavra que vai definir o seu ano, uma palavra que resume o seu ano de 2024 em uma palavra. E na hora eu falei assim, gente, como é que eu resumo um ano numa palavra? Aconteceram tantas coisas, foram tantos desafios, foram tantas coisas diferentes, distintas, locais, lugares, pessoas. Que palavra é essa? Mas na mesma hora, como se pulasse do meu coração para fora, veio uma palavra muito forte. Eu falei, é essa. E eu comecei a refletir.
Uma palavra que eu ministrei muitas vezes nesse altar. Uma palavra que eu fui ministrado muitas vezes por esse altar. Uma palavra que muitas vezes eu ouvi em ministrações, em pregações no YouTube, na televisão, pessoas conversando na rua. E eu falei, é essa palavra. E eu comecei a me maravilhar, que eu falei, é só o Senhor para fazer um negócio desse. Não tem cabimento isso. Não tem como. E eu comecei a refletir que Deus já faz isso há muito tempo. Há muito tempo o Senhor faz isso. Eu comecei a pensar e refletir e falei assim, gente, parece que tudo está convergindo nessa palavra. Eu comecei a imaginar como se fosse um universo, assim, aquele tanto de planeta rodeando o Sol. E parecia que essa palavra era o centro de tudo. E tudo que foi acontecendo, tudo que eu fui lembrando no meu ano de 2024, foi se encaixando. Coisas que eu não lembrava mais, coisas que eu nem imaginava, coisas que eu achei que estavam lá à toa, que tinham acontecido por acaso, ou por uma falha, ou por um erro meu. Foi tomando lugar, foi tomando sentido, por causa de uma palavra. E eu fiquei maravilhado. E eu continuei escrevendo. E eu comecei a ver que Deus fez lá no começo e faz até hoje. É só o Senhor para conectar pessoas diferentes. Olha que loucura. Pessoas diferentes, de regiões diferentes, de tempos da história diferentes, com gênios, pensamentos, atitudes, gestos, famílias, jeitos, totalmente diferentes. E dá sentido para isso tudo. Como é que faz conectar uma pessoa de 1000 anos atrás com uma pessoa de hoje? E quando a gente abre a Bíblia, ela está falando com a gente, com pessoas que já morreram, pessoas que viveram aqui há milênios de anos atrás. Como que isso pode fazer sentido? O homem não é capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Como que a gente pode ter tantas experiências, tantas vivências, tantas histórias, tantas pessoas diferentes, com tamanha conexão? Não é essa palavra, viu, gente? Ainda vai ficar no suspense. Com essa conexão toda, conectadas. E eu comecei a ver e me maravilhar que só o Senhor pode fazer isso. Através da sua palavra. E quem que é a palavra? A palavra é um livro? Eita, está todo mundo mudo ou todo mundo surdo? O Antônio faz falta, não sei se você vai ouvir, se vai ver esse vídeo ainda. Fala comigo então. Vamos, Jericão. É o jeito amigável de chamar, viu? Ele me chama de Jeriquinho, eu chamo ele de Jericão. A palavra é um livro, Jericão? É? Não, a palavra é Cristo. A palavra é Cristo. A palavra é muito mais do que um livro, do que alguma coisa escrita num papel. A palavra ela tem vida, a palavra ela tem nome, a palavra tem personalidade, a palavra tem atitude, a palavra faz, a palavra acontece. E quando a gente começa a estudar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, a gente vê que Cristo está nela do início ao fim. Desde Eva, quando foi declarado pelo Senhor o quê? Que nasceria dela um, que esmagaria a cabeça da serpente. Quem que era? Cristo. E essa mesma serpente uma vez foi levantada numa haste. E todo aquele que olhasse para essa serpente, seria o quê? Curado. E essa serpente levantada na haste era quem? Era Cristo. Que também seria levantado no madeiro. E através da vida dele, todo mundo seria curado. Você foi curado? Você está curado? Você se sente curado? Porque a fé, ela exige algo de nós. Não é simplesmente sentir, não é simplesmente imaginar, não, é crer. É algo que eu não vejo, é algo que eu não sinto, é algo que às vezes não faz sentido, mas eu decidi crer. E é impressionante como é que a Bíblia, como Cristo, está sendo anunciado
por pessoas diferentes, ou seja, lá no Jardim do Éden, Cristo já era anunciado. Lá no deserto, Jesus já era anunciado. E impressionante que Abraão também declara Cristo. Quando Abraão chega para sacrificar o filho dele, e o filho dele, Isaac, pergunta, cadê o cordeiro? O que Abraão responde? Fala, agora você fala alto, me ajuda aí. Deus proverá para si, Deus proverá o cordeiro. Você era capaz de se salvar? Você era capaz de suportar a cruz? Você era capaz de deitar naquela pedra e entregar a sua vida? Não. E eu também não era. Aí Cristo veio e assumiu o meu e o seu lugar. Então o cordeiro que Deus proveria não era simplesmente para salvar Isaac, mas ali era Cristo que salvaria toda a humanidade, aleluia. Aí ajuda a pregar, gente, glorifica o nome do Senhor. Deus é bom. Eu aprendi uma frase essa semana e eu ainda quero gritar ela muito aqui na igreja. Sabe qual que é? Pergunta, gente, qual? Que bom que eu vim! Que bom que eu vim! Ainda quero gritar muito isso aqui. Quando eu falo, Deus, que bom que eu vim! Podia ter ficado em casa. Podia ter saído, podia ter ido para a casa de alguém. Não, mas eu vim para a casa do Senhor porque eu tenho a certeza que o Senhor está lá e Ele vai falar comigo. Porque eu separei um tempo na minha agenda. Não, não é os amigos agora, não é a família, não é minha esposa, não. É o Senhor. É o Senhor. E o maravilhoso disso é que não é só aqui, é em todo lugar. Mas aqui eu escolhi estar com você, meu irmão. Aqui eu decidi adorar o Senhor com você. Porque todos nós somos um só corpo. Nós somos a igreja de Cristo. E nós vamos subir, amém? Aleluia, glória a Deus. E é impressionante isso. Que Abraão já declarava Cristo. E Cristo assumiu o pecado que era meu e que era seu. Todo aquele que aceitou Cristo foi o que? Perdoado, foi salvo e passou a ter um pai. E eu fico vendo isso e imaginando, é só Deus para fazer isso. Quando eu olho para a história de Abraão e Isaac, não tem um lado só, tem dois pelo menos. E se a gente colocar a igreja no meio, tem três, imagina. Primeiro, Abraão teve fé para oferecer o filho. Eu, como pai, quando paro a pensar nisso, falo, meu Deus, que bom que não fui eu. Já pensou, cowboy? Colocar seu filho na pedra, levantar a faca? Quem é pai entende. Até enquanto eu não era pai, eu não entendi isso não. Mas tem o lado do filho. Que filho é esse que deita na pedra? E que não foge, e que não corre, que não se esconde, mas que confia. Imagina, confiar com uma faca, que o destino dela é o seu pescoço. Aí quando você pensa que tudo isso foi por mim e por você, fala, meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus é o único capaz de dar propósito a essas coisas. É o único. Se isso não é capaz de gerar algo em você, de se maravilhar com a grandeza, com a glória e o poder, meu irmão, vamos repensar a nossa vida. Porque muitas vezes a gente chora vendo um filme com uma história triste. Muitas vezes a gente comemora um gol de um time que a gente disse é do nosso coração. Mas muitas vezes a palavra do Senhor está vindo, mas não gera nada em nós. Qual o altar que foi estabelecido no seu coração? Ou melhor, quais altares? Tem altar do futebol, tem altar da mulher, do homem. Tem altar, qual altar? É tempo de refletirmos onde nós temos depositado nosso tempo, de que nós temos enchido o nosso coração e quais altares nós temos oferecido e apresentado ao Senhor. Porque Deus não quer metade do seu coração, Deus não quer 1/10 do seu coração, Ele quer inteiro.
A morte de Cristo não foi parcelada, não. Foi paga à vista. Amém? Hoje em dia eu estou na introdução ainda. Vamos lutando contra o som, né? Eu sei que não é fácil. Estudos dizem que os primeiros 15 minutos... Eu estou falando agora com vocês com estudo científico para palestrante, tá? Eles falam que os primeiros 15 minutos é onde você tem a atenção do público. Depois dos 15, meu irmão, aí é terra de ninguém, aí é guerra. Se a ciência que fala isso, o que Deus já falava há muito tempo atrás? Aquele que tem ouvido, ouça, ó. Ouça. O meu desafio é falar, e o seu desafio é ouvir e prestar atenção, porque não basta só ouvir. Não basta até ouvir, tem que ouvir. E eu tenho a certeza, porque o Senhor me disse, que essa palavra de hoje vai libertar muitas mentes. Muitas mentes. Pois bem, eu continuei analisando o meu ano todo e fui vendo. E a certeza cada vez foi ficando maior dentro de mim. Falei, meu Deus, foram dores, foram lágrimas, foram desafios. Foram lutas que eu achei que eu não seria capaz de suportar. Foram momentos que eu não imaginava nunca mais viver. E aquilo tudo dentro de mim foi tomando forma. E eu fiquei maravilhado. Porque somente Deus pode dar propósito às nossas dores, aos nossos desafios. Somente Deus pode dar propósito a uma doença. Somente Deus pode dar propósito para uma briga. Sabia disso? Uma discussão. Quantas vezes eu discutia com minha mulher em casa, ficava com minha esposa, e o que eu faço? Para onde que eu vou? Pegava a moto e saía. Olha, a moto. E andar de moto não sabia para onde. Vou andar, vou sair de casa, que eu aprendi que se eu ficasse era pior. Então não vou ficar discutindo, não vou ficar brigando, não, eu vou evitar, vou sair. Custei, a gente é muito burro mesmo. Deus tem que ter misericórdia e ter graça mesmo, porque a gente repete o erro muitas vezes, sabe? Quantos anos para me descobrir isso? Sai de casa, vai rolar, vai esparecer a cabeça. E eu fui. E Deus falava comigo. Tanto na moto, eu falava, meu Deus do céu. Aí que eu fui entender, poxa, Deus permite a briga. Ele dá propósito à briga. Não é Ele que faz a briga não, tá? Pelo amor de Deus, não vão confundir isso aqui não. A briga foi eu que fiz. Ignorância minha, da minha esposa, dificuldade de entendimento nosso. A gente abriu uma brecha, deixou espaço lá para o diabo vir, a gente ouviu ele em vez de ouvir o Espírito, então, vamos deixar isso bem claro. Mas Deus pega os seus erros, suas culpas, e dá propósito. E dá solução. E dá resposta. Eu comecei a falar, meu Deus, então peraí, a culpa não é minha. Meu Deus, então quer dizer que não fui eu errei, beleza, mas a culpa. Deus tira a culpa. Jesus levou a culpa e eu não tinha entendido isso. Quando eu entendi isso, então comecei a orar e falar assim, obrigado porque não tem culpa mais. Obrigado pro Senhor porque o Senhor dá propósito até os meus erros. Até as minhas falhas. E quando eu comecei a entender isso, eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso demais. Eu me culpava muito pelos meus erros. Eu me culpava muito. E isso foi trazendo muita clareza para mim. E eu fui vendo como é que Deus ele é fiel. Como é que Deus foi conectando as coisas. E foi trazendo para mim a palavra que eu coloquei na minha foto. Alinhamento. Falei, meu Deus, é só o Senhor para fazer isso. Uma palavra que muitas vezes eu ouvi no ano de 2024. Uma palavra que muitas vezes eu preguei aqui nesse púlpito. Uma palavra que eu ouvi de tantos homens diferentes, em momentos diferentes. Dando significado, unindo, reunindo tantas coisas. Eu comecei a entender o poder da palavra. E eu comecei a entender por que a Bíblia fala que Jesus é a palavra viva. Oh, glória! Vou te dar mais uma chance aí, só um pegou aqui, ó. Aí eu comecei a entender por que Jesus é a palavra viva. Aleluia, glória a Deus, vamos ficar atentos. A palavra viva, a palavra viva.
Isso saltou do meu coração, alinhamento. Então, peraí, eu errei ali, eu pisei fora, mas alinhou. Deus foi trazendo alinhamento, Deus foi colocando no lugar, Deus foi ensinando. Então quando eu errei ali, quando eu me senti tão culpado, tão frustrado, tão falho, na verdade Deus estava permitindo para me ensinar, para me amadurecer. E pum, explodiu na minha mente, eu falei, alinhamento. E no meio de tantas palavras diferentes que tinham lá na empresa, colocou na árvore de Natal. As fotos de cada colaborador com a palavra embaixo. Não tinha lá muita alegria, paz, um monte de coisa, mas só tinha eu com a palavra alinhamento. E eu refleti, será que Deus falou, será que Deus ministrou alinhamento só na minha vida? Ou será que foi só eu que estive atento? Será que foi somente eu que estive buscando? Será que foi somente eu, de quase 50 funcionários, que esteve atento ao que o Senhor está falando e ministrando durante o ano de 2024? Eu te pergunto, você está atento à palavra do Senhor para a sua vida? Será que o ano de 2024 foi de alinhamento somente para mim? Será que você pode olhar, meu Deus, o ano de 2024 foi um alinhamento para mim também? Não, 2024, deixa Deus dar significado. Deixa Deus dar propósito. Deixa Deus ressignificar as suas experiências e te levar para um nível novo. Crianças de cola vão mamar no peito. Quando cresce um pouquinho, vai comer papinha. Nós somos uma igreja que precisamos nos alimentar de alimentos sólidos. Não é tempo mais de pirraça. Não é mais tempo de murmuração, de reclamação. É tempo de gratidão, de louvor ao Senhor. Porque na gratidão, no louvor e na adoração, Deus vai ressignificar toda a sua história. Eu posso dizer com propriedade porque isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Jacó era quem? Mentiroso, enganador. Mas quando ele começou a buscar o Senhor, entregar o seu caminho, a sua vida ao Senhor e teve um encontro verdadeiro com Ele, de mentiroso ele passou o quê? A Israel. Aquele que lutou com Deus. E esse nome permanece até quando? Hein? Quantos milênios passaram e esse nome, essa palavra permanece até hoje? O homem não pode fazer isso. Quantos reis e imperadores passaram nessa terra e muitos, ou se não todos, nem se lembram do nome dele. Mas Israel permanece até hoje. Israel tem seu nome gravado na história. De um homem que era um enganador e mentiroso, para aquele que lutou contra Deus e prevaleceu. Deus quer mudar o seu nome. Deus quer mudar a sua história. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. E eu comecei a refletir. E comecei a lembrar do que Deus ministrou no meu coração. Quando a gente fala de alinhamento, talvez quem mexe com obra aqui entende um pouco melhor. Mas alinhamento vem de quê? Alguém sabe? Alinhamento vem de linha. Falei bobagem? Vem de linha. Quando alguém vai alinhar uma parede, faz o quê? E chega o quê? Uma linha. Pode não ser uma linha. Hoje em dia tem linha de laser, né? Antigamente era uma linha, um barbante mesmo que esticava. É isso mesmo, Emerson? Não estou falando bobagem, então. Então, alinhamento. Para fazer um alinhamento, o que eu preciso? De pelo menos duas coisas, que são chamados de ponto de referência. Ponto de referência. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Ok? Eu tenho uma parede aqui, ó. Parede fixa, certo? Eu posso empurrar, eu posso bater, posso tentar puxar, ela está fixa. E eu tenho outro ponto de referência lá. Ou seja, eu tenho dois pontos. E agora eu vou pegar esse púlpito aqui, o apóstolo que é fera nisso, né, Emerson? O apóstolo viu o alinhamento de longe, o púlpito está torto para cá, reto para cá. E é justamente isso. Se a gente coloca que esse púlpito precisa ser alinhado nessa igreja no meio dela, eu preciso de duas referências. Ou seja, eu tenho a parede da direita e eu tenho a parede da esquerda. Certo? E agora eu vou colocar, eu quero alinhar ele no centro. Eu preciso ter então uma direção de lá e uma direção de cá,
para me colocar no meio. Isso é um alinhamento, certo? O pessoal que mexe com obra aí vai saber falar melhor do que eu, talvez. Arquiteto ali, o Nicolas, né? Falei bobagem, Nicolas? É isso mesmo. E sabe o que é mais interessante? Esse púlpito, ele vai precisar de uma coisa. De uma posição. Ele vai ter que estar posicionado. Eu tenho uma referência da direita, eu tenho uma referência da esquerda, e agora eu vou posicionar esse púlpito. Glória a Deus, aleluia. Se a gente falar que esse púlpito é a nossa vida, qual vai ser a minha primeira referência? Qual vai ser o meu primeiro ponto de referência? Vou te perguntar agora não, tá? Vou perguntar para o Emerson. Qual que você acha, Emerson, que vai ser o primeiro ponto de referência? Fala alto que eu não estou escutando não, viu? Hã? Deus? Foi quase. Foi quase. Olha que interessante. A parede é um ponto fixo. Eu não mexo com ela. Muitas vezes a gente bate a cabeça tentando mudar o que não é para mudar. A gente bate em algo querendo mexer, querendo tirar do lugar aquilo que não é para tirar. Aquilo que Deus estabeleceu. Por isso que Deus não é o ponto de referência, porque Ele fez tudo. Amém? Tudo está dentro dele. E o que é mais interessante disso é que Deus já fez a parte dele. Agora é com a gente. Se eu coloco Deus no negócio, aí eu estou me tirando da história. E o interessante é que ele fez e continua fazendo. E muitas vezes a gente confunde um pouco isso aí. E uma coisa que a gente tem que deixar bem clara aqui é o seguinte, gente. Uma vez que eu entreguei minha vida a Ele. Ô, gente, dá um glória a Deus enquanto eu bebo água aí, ajuda. Não, me senti o apóstolo. Água com gás, ô glória. E é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte. Deus já fez a parte dele, amém? Alguém duvida disso? Ele continua fazendo a parte de quem? Vou perguntar de novo. Deus continua fazendo a parte de quem? Opa, se ele está fazendo a dele, alguém tem que fazer a minha. A nossa. E não é ele. E muitas vezes a gente confunde essa parte da história. A gente acha que é ele que faz a nossa parte. E eu vou te deixar uma coisa bem clara. Deus já fez e faz a parte dele. Agora a sua, meu irmão. Isso aí não adianta não. Sabe quando você vira para o seu filho e fala assim, vai arrumar a cama? E ele bate o pé, bate o pé, bate o pé e não arruma. Aí tem o pai bobo que vai lá e arruma para o filho. Mas Deus não é um pai bobo não. Deus, Ele sabe do que você precisa. E Ele vai te ajudar, te orientar e te capacitar. Amém? Mas arrumar sua cama Ele não vai não. Então você está de joelhos no chão, dobrado, pedindo para Deus arrumar sua cama, meu irmão, levanta, tira poeira, vai para frente. Que essa parte é sua. Tem saúde, tem perna, tem mão, tem braço. Então vai arrumar a cama, vai fazer a sua parte. E eu vi um exemplo essa semana que eu achei fantástico. O cowboy, me ajuda aqui. Bem na hora, hein, cowboy? Normalmente é o Antônio veio hoje, é você, ó. Segura a garrafa de água aí. Garrafa de água, em nome de Jesus, vem na minha mão. Eu ordeno garrafa de água, em nome de Jesus, vem na minha mão garrafa de água. Garrafa de água. Vem na minha mão, em nome de Jesus. Ué. Ela não veio por quê? O nome de Jesus não tem poder? Não estou entendendo. A culpa é sua, Deus. Só mentiu para mim. É
Eu declarei em nome de Jesus, eu pulei, eu sapateei, eu rodei, eu gritei, eu esbravejei, mas a garrafa não veio, o senhor é mentiroso. Eu já fiz isso já. Eu já questionei muito isso. Atribuí a Deus culpa que não era dele. Fiquei chorando no chão, revoltadinho, rodopiei de raiva, fiz pirraça. Fui para o mundo afora experimentar de tudo. E falei que Deus era mentiroso, a culpa era dele. Entende uma coisa, a conta que era minha, ele pagou. Agora, o que eu estou procurando com as minhas mãos, isso eu vou me responsabilizar. Eu sofri, eu chorei, eu paguei um preço que não precisava, porque o preço que precisava ele já pagou. Amém? Aí eu voltei. Me arrependi. E entendi que não era ele, era eu. Foi a minha ignorância, foi a minha vaidade, foi a minha arrogância. E quase 40 anos de idade eu vou entender. Manda a garrafa. Ou assim. Me entrega a garrafa, por favor. Me entrega, por favor. Obrigado, Valdir. Faz sentido? Faz sentido, gente? Deus me deu um braço, uma mão, Deus me deu perna, Deus me deu saúde, Deus me deu força. Deus me deu inteligência. Por que eu me faço de burro? Ou pior, por que eu deixo o diabo me fazer de burro? Por que eu deixo de ouvir a palavra do Senhor que me criou, que me salvou, que me libertou, para ouvir a palavra do inferno? Para ouvir a palavra do homem? Glória a Deus, Deus está aqui. Eu tenho certeza que muitas mentes estão sendo destravadas, estão sendo libertadas. Porque a minha foi. Tudo que você não era capaz de fazer, Ele já fez por você. E tudo que você precisa fazer, Ele já te capacitou. Ele já te deu. E aqui a gente pega o primeiro ponto de referência. Sabe o que é? O seu passado. O primeiro ponto de referência que nós precisamos é o nosso passado. A nossa história. De onde nós viemos. Quem nós éramos. E quem nós nos tornamos em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus já fez. E aquilo que já é nosso. Está no passado. Ah, mas eu matei. Ah, mas eu roubei. Ah, mas eu enganei. Não importa. O único que podia te condenar escolheu te perdoar. E escolheu te libertar. Essa é a palavra dele que te liberta, que te cura, que te transforma. Então deixa isso para lá. Não aceita nunca mais o diabo vir com essas mentiras. Se posicione. Quem eu era não importa. O que importa é que Cristo fez por mim. O que Cristo está fazendo por mim. O que Cristo continua fazendo por mim e prometeu fazer até o fim. Quando a gente entende, olha para o passado, entende o que nós éramos, o que nós nos tornamos em Cristo. Agora eu preciso de mais um ponto. Mais um ponto de referência. Que ponto será esse, hein? Antes de entrar no segundo ponto, deixa eu compartilhar um versículo com vocês. 2 Coríntios 5,17. Não é Coríntios não, é Coríntios. Coríntios. Amém? E assim, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Amém? Ixi, vou perguntar de novo. Eis que se fizeram novas coisas. Então de pecador você se torna justiça de Deus. Entende? Não é juiz não, tá? É justiça. Tem uma diferença gigante nessas palavras, a gente confunde muito. A gente acha que a gente é juiz agora para julgar. Não. Nós somos justiça, para os outros verem a justiça do Senhor em nós e falar, poxa, isso quer ser justo? Isso que é justiça, eu quero também para mim.
E o segundo ponto de referência vai ser o que então? O nosso futuro? Pode ser o futuro? Quem acha? Porque o futuro é uma grandeza, eu não consigo mexer nela, não consigo mudar. Não é? O futuro pertence a Deus. E aí que está o seguinte, o futuro ele é um instrumento do Senhor. Ele está sob o domínio de Deus. Mas o segundo ponto de referência que nós precisamos definir na nossa vida é o propósito do Senhor para a nossa vida. Quando eu pego o meu passado, quem eu era, quem eu fui, quem Jesus me tornou, o que Cristo fez por mim, e começo a olhar para o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida, eu tenho 2 pontos de referência. E agora eu consigo então me posicionar. Me posicionar. Eu consigo pegar e arredar. Está travado, eu acho, né, Emerson? Muitas vidas estão assim travadas, amém? Não é só o púlpito, não. Mas dá para destravar, não dá? Não. E aqui você consegue posicionar a sua vida. Mas aí que está a pergunta de $1 milhão. Como posicionar a nossa vida? Se fosse um pedreiro, ele ia batendo no tijolo para cá, no tijolo para lá. É assim? Quem pode confirmar? Moacir está aí? E a gente vai alinhando a parede, vai alinhando o púlpito aqui no centro, alguém fica olhando não mais para a esquerda, mais para a direita. Mas e como é que a gente posiciona a nossa vida? Como que a gente vai posicionar a nossa vida? A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E eu decidi, Senhor, eu quero viver a sua vontade. E sabe o que é mais fascinante disso? Eu vou falar de mim agora, tá? Eu achava que Deus ia sentar no controle. Eu vou imaginar assim, eu tenho um controle, uma cadeira de controle na minha mente, e Jesus ia falar assim, opa, chega para lá que agora sou eu. E eu ia só olhar. Abrir mão do meu lugar de governo, agora o Senhor governa para mim, eu vou ficar olhando. Não, não é assim que funciona. A vida é de quem? A vida é de quem? É sua. Custou caro. Para você poder dizer isso hoje, que a vida é minha. Ah, mas eu entreguei ao Senhor. Entregou, amém. Glória a Deus. Mas não é Ele que vai viver a sua vida. Não é Ele que vai vir do céu e falar, meu filho, agora faz isso aqui. E você vai te obrigar a fazer. Não. Ele vai te mostrar, meu filho, o caminho é esse. Olha, é bom. Você vai chorar um pouquinho, vai doer porque você precisa, mas é o melhor caminho. Começa a dar um pouquinho, opa, errei, tá errado. Não, peraí. A palavra do Senhor diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Quem é pai e mãe aqui sabe o que é isso, gente. Primeira vez que eu fui corrigir minha filha dando chinelada nela, eu chorei mais do que ela. Verdade, eu não sabia minha esposa não sabia quem que acolhia, eu ou a minha filha. Falei, minha filha, por que você faz isso com o papai? Eu não suporto isso aqui. Você acha que eu gosto de ver você sofrendo? Você acha que eu gosto? Mas eu sei que se você continuar nesse caminho, vai sofrer muito mais, vai ser muito pior para você. Eu comecei a entender o amor de Deus. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Por que a gente casa? Ah, porque eu preciso gerar filhos? Não, é porque você precisa conhecer a Deus. Ah, por que eu tenho filho? Ah, porque eu tenho que multiplicar e encher a terra? Não, porque você precisa conhecer a Deus. Nós vivemos para conhecer o Senhor e vamos passar a eternidade conhecendo ao Senhor, amém? Porque uma vida, ou 2, ou 1000 não são suficientes para conhecer a Deus. São tantos mistérios insondáveis, a grandeza do Senhor é tão imensurável, que não existe vida suficiente para Ele se apresentar para nós. Olha que fantástico. Mas nós escolhemos ainda, às vezes, filmes, atores, pessoas famosas, para conhecer. E para dedicar a vida. A gente vê na internet aí, gente, quantas histórias de pessoas fanáticas. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um menino chorando copiosamente, cantando a música de uma pessoa do funk lá, um funkeiro que eu nem conheço. E a música com a letra mais deturpada possível. O que está acontecendo com essa geração? E eu pergunto, o que nós estamos fazendo para ajudá-la?
de quem? Do governo? Vamos ler a Bíblia, peraí, tem um negócio errado. Aqui não fala que o governo é responsável por isso, não. O responsável por isso, pelo mundo, para salvar o mundo, somos nós. Que já fomos salvos. O meu papel na minha escola, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, é levar essa salvação. Se tem pessoas que estão sofrendo desse jeito, desesperadamente, alguém está deixando de fazer a sua parte. E é tempo de refletir, será que sou eu? E é por isso que nós devemos olhar para o propósito do Senhor para a minha vida. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito do Senhor para a minha vida? Não é levantar todo dia, ajoelhar e falar, Senhor, eu quero isso, isso, isso. Não é na hora de dormir e falar assim, eu quero isso, isso, isso. Não, Senhor, o que Tu queres para mim? O que o Senhor planejou para a minha vida? Eu li uma passagem do livro de Oséias que rasgou meu coração. Quando Deus virava para Oséias e falava o quê? Que o povo de Deus estava como se fosse um bolo que não foi virado. E eu fui olhar, o que é isso, bolo que não foi virado? Mas aquilo me levou a pensar o seguinte, meu Deus, se hoje fosse o Senhor a falar da minha vida, o que o Senhor ia falar? Talvez pior que um bolo que não foi virado. Mas a gente está preocupado muitas vezes olhando para onde? É para a conta que está atrasada, é para o mês que vem que nem chegou ainda. Mas eu já estou trazendo os problemas de lá, é matrícula de menina, é material escolar. Eu falo isso por mim, gente, esses são problemas meus, eu estou compartilhando com vocês, porque eu acredito que alguém também vai pegar isso aí e vai entender. Eu outro dia estava refletindo, meu Deus, será que comecei a gravar uns vídeos na internet, falei, será que é o momento de me expor? Será que hoje eu tenho condição? Quem eu sou para falar alguma coisa ou para fazer alguma coisa? Eu rasgo meu coração para vocês aqui. Isso é coisa que eu não falei com ninguém. Eu comecei a refletir e falar, meu Deus, eu estou gravando esses vídeos, será que eu estou fazendo papel de bobo? Será que eu estou gravando meu devocional, compartilhando aqui, para quê? Para a gente fazer chacota de mim? Será que eu sou uma pessoa santa o suficiente para poder os outros não pensarem mal ao meu respeito ou dar crédito à minha palavra? Eu comecei a refletir sobre aquilo e falei, meu Deus, aquele tanto de pergunta, olha quem você é, olha o que você fez, olha como é que está a sua vida hoje, olha isso, olha... E eu comecei a rodar minha cabeça assim. Aí eu lembrei de onde eu vim. Aí eu lembrei do que Cristo fez por mim. Aí eu lembrei de quem Cristo me transformou e eu falei, não importa o que eu fiz, está pago. Não importa como os outros me olham. O que importa é como Cristo me vê. E Ele me vê como um homem salvo, justificado, amado, com um propósito. Eu falei, eu não quero saber o que estão pensando ou deixar de pensar. Eu não quero saber o que estão falando ou deixando de falar. Eu quero saber, Senhor, o que o Senhor está falando ao meu respeito. O que o Senhor está pensando de mim? Eu estou olhando para o propósito. E aqui eu começo a me posicionar dentro dele. Senhor, alinha a minha vida. Senhor, alinha as minhas expectativas. Nunca uma palavra como expectativa fez tanto sentido na minha vida. E foi uma das primeiras coisas que eu vi quando eu entrei nessa igreja. Quando o Emerson chegava nesse púlpito, pegava o microfone e falava, como estão as suas expectativas com o Senhor? Apresenta as suas expectativas ao Senhor. E são esses detalhes, são essas pequenas coisas que vão tomando sentido e forma. Porque nós decidimos buscar no Senhor a direção. Nós pedimos ao Senhor para alinhar. Aí você vê que Deus está falando lá atrás, ó. Há quanto tempo Deus está falando, mas você não estava ouvindo. A primeira vez que eu entrei nesse púlpito, eu me maravilhei com a abertura e falei, meu Deus, esse lugar é diferente. Talvez com você não foi a abertura do culto, talvez foi um louvor. Talvez foi uma palavra, mas o que importa é que Deus está falando com você. E Ele fala desde sempre. Mas você que não se dispôs a ouvir. Mas a partir de hoje eu declaro em nome de Jesus, uma igreja com os ouvidos voltados para o Senhor. Uma igreja que não ouve o homem. Uma igreja que não ouve o inferno. Mas uma igreja que ouve a palavra do Senhor, que é Pai, que é Criador, que é Salvador, que é Libertador. Meu irmão, a única coisa que pode impedir a cura na sua vida é você mesmo. Sabe por quê? Porque Deus já te deu. Já é seu. Já é seu. Talvez você está orando, cura, vem na minha vida, cura, vem na minha... Opa! Não vai vir, ela já está.
Eu aprendi a orar diferente. Manifesta, Senhor, aquilo que o Senhor já fez. Manifesta, Senhor, aquilo que o Senhor já me deu. Põe para fora aquilo que está aqui dentro. Muitas vezes eu orava, Senhor, faz derramar sobre mim. Senhor, traz sobre mim. Senhor, manda sobre mim. Eu falei, opa, já está aqui. Senhor, manda para fora. Mostra para os outros verem o que o Senhor já fez por mim. Mostra, Senhor Deus, para que todos vejam quem Tu és em mim. Manifesta, manifesta, manifesta. Vai enchendo até transbordar. É transbordar, é transbordar. E eu te pergunto, o que você tem transbordado? Tem transbordado a presença? Tem transbordado o amor? Tem transbordado a graça? Pois aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E se você realmente quer se posicionar, Deus hoje te diz como. E uma das atitudes que você deve ter é a palavra declarada na sua vida. A palavra do Senhor diz que muito mais importante que um herói que conquista uma cidade é aquele que consegue dominar a sua boca, que consegue dominar a sua mente, que consegue dominar o seu coração. É porque de lá, gente, que provém o poder que está em você. Não está só no apóstolo, não está só no jericão, não, no cowboy. Está em mim, está em você. Amém? Oh, glória, ó, como é bom chegar nessa parte, o pessoal, amém, eita glória, Deus é bom, glória a Jesus, aleluias. Provérbios 18, 21 vai dizer o que? A morte e a vida estão no poder da língua, imagina. Como pode uma coisa tão pequena carregar o poder da vida e da morte? E muitas vezes nós usamos ela para a morte, falando mal do outro, declarando mal para o outro, e pior, declarando mal para nós mesmos, declarando mal para nossa casa, declarando mal para nossa família. Eu tenho um péssimo hábito, horrível, vergonhoso, mas eu muitas vezes não tinha atentado a ele, que às vezes para mim não era palavrão. Como eu convivi com as pessoas cariocas e tal, eles têm por costume falar palavras que a gente julga chula. E eu estava vendo a ministração outro dia e falei, gente, não consigo conceber crente falar palavrão. Eu falei, isso, palavrão? Será que eu falo isso? Aí eu fui gravar um vídeo para o Instagram. Censurou a minha boca. Eu olhei aquilo lá, como assim censurou? O que censurou? Aí que eu vi, cara, eu quase falei de novo. São hábitos, atitudes que nós temos que passam despercebidas muitas vezes. Mas aquilo que os seus olhos não estão vendo, aquilo que às vezes o seu coração não está sentindo, o Espírito Santo do Senhor está trabalhando. Seja num pi que vai aparecer num áudio. Mas quando os seus ouvidos estão atentos à voz do Senhor, até um pi ganha propósito. Até um vídeo que você grava ganha propósito. Porque Deus quer dar propósito a tudo na sua vida. Não é só para o seu trabalho. Não é só para o seu papel de pai, de esposo. Não, é para tudo. Tudo que nós fizermos, fazemos para quem? Para a glória de Deus. Quantos aqui vão gerar vida hoje através da língua? Através da palavra? E Provérbios continua dizendo o seguinte: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, você vai falar coisas e vai comer dessas coisas que você falar. Mateus 12:34, Jesus fala o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Começa a analisar, começa a refletir o que está saindo da sua boca, porque está cheio no seu coração. Começa a ouvir o que você tem falado e declarado, porque o seu coração está cheio disso. E começa a orar e buscar o Senhor, para que Deus venha tirar tudo mesmo, pôr tudo para fora. O que é velho, o que já passou, o que não cabe mais nesse tempo novo do Senhor para a sua vida, para que o novo do Senhor se manifeste. E sabe o que é mais fascinante? O ano de 2024, para mim foi marcado com a palavra de alinhamento. Mas esse ano começou com 2 palavras. Oh, glória! Quem lembra a palavra? Ninguém?
Sabedoria e prosperidade. Oh, glória! Olha que benção! Eu esperei o final do ano para descobrir a palavra que norteou todo o meu ano. Esse ano, eu estou falando por mim, tá, gente? Quem quiser vir atrás, estamos juntos. Amém? Porque a palavra não foi lançada só para mim, não. Ó, um pegou. Eu vou falar de novo. Porque a palavra não foi lançada só sobre mim, não. Aleluia, foi sobre a igreja toda. Se você faz parte da glória a Deus, me ajuda a pregar, irmão. Sabedoria e prosperidade. Opa, agora eu já tenho 2 palavras que vão nortear o meu ano. Agora eu não preciso esperar no fim do ano para entender o propósito do meu ano. Sabe por quê? Deus te trouxe revelação e entendimento para você declarar. Vou falar de novo, hein? Deus te trouxe revelação e entendimento para você declarar. Glória a Deus, glória a Deus. Então eu te convido para o ano de 2025, fazer como o apóstolo faz todo dia que manda mensagem para a gente aqui, ó. Declara, declara, declara. Deus está falando com a igreja, declara, declara, declara. Deus colocou nas suas mãos o poder de definir como vai terminar o ano de 2025. E já te orientou no começo dele, ou melhor, no final do anterior. Na virada do ano, a gente já tinha as palavras já prontas. Nós já viramos o ano já declarando essas palavras. Sabedoria e prosperidade. E eu vou começar a pregar agora, né? Foi só a introdução. Brincadeira, né, gente? Mas eu vou já concluindo aqui com um versículo que o pastor compartilhou conosco, né? Que o mestre Sebastião compartilhou. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. Sacal de Selac. Nós temos de onde viemos, quem nós éramos e quem Cristo nos fez ser. Agora o Senhor nos ensinou para onde nós estamos indo. O que Ele prometeu fazer em nossas vidas. A pessoa que Ele prometeu que seremos. Com um propósito lindo e maravilhoso que Ele escreveu com sangue. E agora está aqui, ó. Deus colocou as rodinhas no seu pé aí, ó, para movimentar a sua vida. Atitude, decisão, oração, declaração da palavra, jejum, leitura da palavra. Como é que eu declaro se eu não leio? Se eu não sei o que declarar? Como é que eu declaro se eu não tenho voz, eu não tenho fé? Eu preciso jejuar. Eu te convido a começar hoje, não é amanhã não, hoje, um devocional com o Senhor. Porque foi uma das atitudes que eu tomei que mais fizeram sentido na minha vida. Começar o meu dia, primeiro, antes de levantar da cama, agradecendo ao Senhor por mais esse dia. Eu vou compartilhar com vocês um negócio muito bacana, fantástico. O povo judeu tem esse hábito, tá? De todo dia agradecer ao Senhor. Mas sabe por quê? Porque ele entende, ele acredita, ele tem a certeza que você só está vivendo mais esse dia porque Deus confiou esse dia a você. Mas Ele confiou esse dia a você porque Ele confia em você. Então não duvida. Já começa declarando: Senhor, esse é o dia que o Senhor confiou a mim. Esse é o dia que o Senhor confiou a mim. Eu não quero saber de diabo, eu não quero saber de palavra de homem, eu não quero saber de problema, eu quero olhar para a cruz, já está pago. Eu quero olhar para o céu, é para onde eu vou. É olhar para as vidas que vão ser alcançadas através do meu testemunho, das palavras de vida que vão sair da minha boca, que eu já começo declarando: grande é o Senhor, infinita é a sua misericórdia. Eu já começo com um versículo que eu gosto demais de declarar: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o teu santo nome.
Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e que eu não me esqueça dos teus benefícios. Toda vez que eu começo a vir problema na minha cabeça, eu falo, oh meu Deus, eu estava muito pior. Obrigado, Senhor, de onde o Senhor me tirou. Obrigado, Senhor, onde você tem me colocado. Obrigado, porque eu já desisti da minha vida lá atrás. Eu desisti, tive depressão, quis suicidar, não quis mais viver. Eu desisti da minha vida, eu falo com toda certeza, eu desisti. Mas o Senhor nunca desistiu de mim. O Senhor nunca desistiu de você. O Senhor nunca vai desistir de você. A sua vida está carregando o sangue dele. Não é simplesmente uma escrita, não. É o sangue de Cristo que está sobre você. É o Espírito Santo que habita no seu coração. Agora está na hora de pôr para fora esse Espírito, esse poder, esse amor, essa graça maravilhosa que te alcançou. E já levanta da cama agradecendo, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, 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 Senhor. E é uma coisa que eu aprendi, eu já caio de joelho no chão e falo, Senhor, eu me rendo aos teus pés porque eu reconheço que eu dependo de Ti. Eu não sou nada, eu não sou ninguém sem o Senhor, eu só cheguei aqui por causa do Senhor. E depois disso eu vou para o devocional. Antigamente eu lia, vou ler um capítulo inteiro, agora eu aprendi o seguinte, eu vou ler até Deus falar comigo. Hoje ele está falando mais rápido, eu estou entendendo mais rápido. Antigamente tinha que ler muito, hoje eu preciso ler menos. Porque os ouvidos estão atentos. Agora eu já começo a marcar várias frases que Deus fala comigo, não é um só. Mas isso é devagar, de passo em passo. Você está rachando de rir, né? Faz parte. Tem liberdade na casa de Deus. Nós somos filhos. Deus é bom. E concluindo então, agora de verdade, concluindo. Tem duas figuras na Bíblia que eu queria compartilhar com você para concluir aqui. Uma delas está lá as duas estão em Samuel, 1 Samuel, capítulo 35. Capítulo 25, Nabal. Nabal foi um homem que a palavra do Senhor diz que era um homem ríspido, um homem rude, um homem difícil de lidar, né? E Davi foi até ele pedir comida, pedir alimento. Davi protegia os pastos, os pastores dele, e ele estava precisando de comida para os seus homens e foi lá pedir. E Nabal respondeu aos criados de Davi, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, meu pão, minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e os daria a homem que nem sei de onde vem? Nessa época, Davi já tinha matado Golias. Davi já era cantado pelo povo. Davi era a pessoa, vamos colocar assim, um fugitivo número 1 do reino. Todo mundo falava de Davi. Mas Nabal respondeu com palavras de difamação, de desprezo, de humilhação. E o que aconteceu? Davi se irou e decretou, Nabal vai morrer agora. Reuniu o exército dele e falou, vamos lá. As palavras de Nabal geraram o quê? Vida ou morte? Morte. Mas no meio da história, tinha uma mulher sábia, chamada Abigail. E ela, sabendo que Davi viria e mataria Nabal, ela foi de encontro, com presentes. Se prostrou diante de Davi, aqui no verso 24, lançou os seus pés e disse, meu Senhor, seja a minha transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as suas palavras, meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque ele é tal qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Agora, esta é a bênção que trouxe tua serva, ao meu Senhor, seja Abigail. Chegou e falou assim, Senhor Davi, tem misericórdia. Perdoa esse homem ignorante, esse homem brutal.
Não carrega o sangue deste homem na sua vida, não. E o que aconteceu? Davi poupou Nabal. As palavras de Abigail geraram o que? Vida ou morte? Porque a palavra tem poder. Nabal se posicionou com arrogância, com altivez, com orgulho. Abigail se posicionou com a humildade, com a mansidão e com a sabedoria. E Davi perdoou Nabal. Mas o Senhor não perdoou Nabal. E Nabal veio a morrer. E Abigail se tornou esposa do rei. Estes são os poderes da palavra. O poder da vida e o poder da morte. E esse poder está na ponta da sua língua. Esse poder está na sua boca. E eu te convido a se colocar de pé nessa noite e orar junto comigo. Declarando com fé, com autoridade. A maior guerra da história não foi travada com armas bélicas. Vocês sabiam disso? Alguém sabia disso? A maior guerra da história não foi travada com armas bélicas. A maior guerra da história foi travada com palavras. Sabe quais foram elas? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O futuro da humanidade estava declarado ali. Satanás se apresentou a Jesus e o desafiou. Ele não carregava uma AK-45 nem uma bomba nuclear. Ele foi armado da palavra. Porque ele sabia que na palavra falava que podia transformar a pedra em pão. Mas Jesus não sacou um fuzil e nem uma granada para responder. Ele respondeu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A igreja do Senhor pode glorificar o Senhor? A igreja do Senhor pode adorar o Senhor? Porque o maior poder militar que existe no mundo está com você. Está na sua boca. Está com a palavra que o Senhor confiou a você.